Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Getro Menezes e tenho esse programa para falar da psicanálise no cotidiano e espero poder contribuir com a vida e o dia a dia e o comportamento das pessoas que querem se transformar, das pessoas que aceitam escutar algumas informações, aceitam escutar determinados programas para que possa crescer na vida, para que possa repensar atitudes, para que possa se transformar naquilo que deseja mais profundamente. E aí eu estava lendo aqui um texto do Freud sobre a psicologia das massas e análise do eu, que é de 1921, que ele vem ao encontro do que a gente tem visto na política brasileira, nas manifestações, nos atos que são, na verdade, golpistas, né? De não aceitar o resultado da eleição por, pelo voto eletrônico tal, né? Toda essa história que a gente já sabe e que culminou, no fundo, com uma massa de pessoas invadindo o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, quebrando imóveis, móveis, obra de arte, roubaram até a agenda da primeira-dama, da Janja, né? Mas ela já ganhou outra, da presidente do Banco do Brasil. Então, aí lendo esse texto, né, do Freud, eu trago aqui alguns trechos, alguns extratos para que a gente possa pensar. O objetivo central desse espaço aqui é para a gente repensar nossa postura, nossos comportamentos, nossas tomadas de decisões na vida, porque é isso que causa o desconforto e o infortúnio na vida da grande maioria das pessoas, né? Existe três fatores que são fundamentais para gerar já o desconforto, que é a relação com o corpo, né, o seu próprio corpo, o envelhecimento natural do próprio corpo, tal, as mudanças que o corpo também apresenta a cada etapa da vida, a relação com pessoas, essa relação com pessoas, né, a relação interpessoal, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode ser triste, alegre. Então, sempre a gente tem que estar disponível para ter habilidade para lidar com isso, né? E tem um outro fator que é a relação com o mundo, né? E aí é bem interessante esse texto, né, do Freud. Eu vou trazer aqui uma frase para a gente pensar nessa frase. A massa de pessoas, né, que ele está dizendo, que ele está falando no texto, é sobre a psicologia das massas. Então ele fala assim, abre aspas, a massa é extraordinariamente influenciável e crédula. Ela vai crer em tudo que for falado. É acrítica, ou seja, ela não critica, ela acredita sem criticar. E o, o improvável não existe para ela, certo? Então, a massa é extraordinariamente influenciável e crédula. É acrítica, o improvável não existe para ela, né? Ou seja, vou dar um exemplo, né? Vamos invadir lá o Congresso, né? Que nós vamos tomar o poder. Esse era o objetivo, né? De dar um golpe e tomar o poder através dessa invasão na Câmara, no Congresso, no Supremo e tal. E não tinha sequer a noção do improvável, né? De que isso não poderia acontecer do jeito que eles imaginaram, e realmente não aconteceu. Né? Ainda bem que não aconteceu, porque nós estamos em pleno século XXI. Regime autoritário não funciona mais. Né? Vamos trazer essa ideia para casa. Pronto, para casa. Né? Eu tenho pacientes, já tive pacientes, né? Inclusive tive um paciente que, a propósito, ele facilmente se mistura a essa grande massa incrédula, né? Ou seja, crédula e acrítica, e que não acredita no improvável, né?
que ele teve pai repressor, teve família repressora, teve pai autoritário, mãe repressora, castigo, apanhar, os irmãos mais velhos também batiam, sofreu bullying na escola, né? Então, esse é um dos perfis, né, de uma pessoa com um currículo desse, né? É um perfil que facilmente pode ser abocanhado por essa grande massa, por esse líder autoritário. E aí, esse grupo, né, eles têm uma ideia assim meio primitiva também, que se não é do nosso grupo, ele tem que ser eliminado, né? Quantas vezes a gente ouviu pessoas aí desse movimento que não acredita que houve uma eleição, que o determinado candidato ganhou da oposição a eles, né? Eles não acreditam nisso, ainda hoje. Então, qual é o objetivo? Eliminar esse grupo que não faz parte da nossa grande massa, né? E aí, por trás disso, tem um ódio selvagem, primitivo, né? São atitudes primitivas mesmo, o ser mais primitivo da humanidade, né? E o que vai atrair essas pessoas, né? Qual é o tipo de discurso, de arte, o que atrai, né? E o Freud vai dando algumas possibilidades, né? Alguns atrativos, né? Argumentos sem lógica, sem sentido, né? Por exemplo, defender até pouco tempo. Então, ainda hoje tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Então, esse argumento hoje ele é sem sentido, sem lógica. Já existe prova suficiente para a pessoa saber que isso não é verdade. Mas tem gente que ainda acredita. Pinturas com imagens mais fortes, tal. Ser exagerado, né? Esse líder tem que ser exagerado para atrair essa massa, repetir a mesma fala. A massa não distingue o certo e o errado, né? Acredita na força da massa, são intolerantes e autoritários. Então eles copiam também o próprio líder, né? Que é intolerante, que é autoritário, que é incisivo, no ódio, na selvageria, né? Ó, pessoal, estou falando isso aqui de uma maneira geral, né? Faça aí a sua analogia da maneira que você quiser, com a sua família, no seu casamento, com o governo, com o que está acontecendo no Brasil, né? No fundo, o objetivo é esse, é falar do que está acontecendo no Brasil, tentar entender um pouco por que um grupo de pessoas, uma grande massa, né, ou uma massa de pessoas se identifica com mentiras, com autoritarismo, com selvageria, com ações primitivas, de homem primitivo, né? Ou seja, eliminar o problema. Vamos eliminar esse cara que está entrando aqui no meu quadrado, na minha área, né? Nas 4 linhas. Então, essa massa, né, o discurso que vai atrair essa massa é um discurso de ódio, né? A massa não respeita a força, a bondade, a fraqueza, né? Na verdade, a massa respeita a força, né? O cara que é incisivo, tal, o autoritário. E a bondade para ela é sinal de fraqueza. Então, e o que eles querem desses líderes, né? Desses heróis? Eles esperam, por trás disso, segurança e violência. Isso aqui é quase que uma atitude de uma criança, não é verdade? Que espera do pai. Eu quero segurança do meu pai. Mas, por trás de todo o histórico desses seres, né, de violência e tal, talvez essa segurança que ele espera, que ele nunca obteve, né, mas a violência que ele sempre teve, acaba fazendo com que ele se identifique a esse grupo de pessoas, a essa massa que tem um líder autoritário, violento, que às vezes mostra uma segurança, né? E uma aparente segurança para o grupo deles, mas não para a grande maioria da população.
Então, ele só governa e fala para aqueles que acreditam no que ele fala, né? Quer dizer, esses líderes, né? E aí, o que essa massa quer? Ela quer ser dominada, oprimida. Ela quer temer esse líder. É quase uma relação de um filho com um pai autoritário. Para pensar na sua educação, na educação de um amigo, uma amiga, que você viu, que você ouviu falar, né? Ele quer temer esse líder. E é o que acontece, se a gente for dar o exemplo do Brasil, é exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu na Alemanha, quando teve aquela situação da Segunda Guerra, Segunda Grande Guerra, né? Então, essa massa ela é conservadora. Você vê que tem muita gente de igreja conservadora, é tradição, é família, é Deus acima de tudo. Não tem nenhum problema ter Deus acima de tudo, junto com todo mundo. Mas a questão é quando você é demais, é conservador demais, quem não for desse grupo deve ser eliminado na cabeça dessa massa, né? E é o que a gente vê, escuta e ouve falar, né? Inclusive de pessoas conhecidas. Eu recebi e vi mensagens de amigos de infância pregando isso. Esse ladrão não vai subir a rampa, nós não vamos permitir que ele suba a rampa. Pô, o cara ganhou a eleição no voto mais honesto possível, que elegeu inclusive o Tarcísio em São Paulo, foi pela urna eletrônica, cara. Vai falar o quê? Não tem o que falar. O que você está tentando é dar um golpe, é isso que você está tentando, né? Então cuidado, cara. Não vou nem dar o teu nome, hein, bicho grialo. Então vamos lá, né? A massa ela é conservadora, por isso que ela é atraída por esse grupo, né? Se você olhar lá, que eu já falei, tem religiosos pra caramba, e os mais conservadores possível. Esse grupo tem aversão ao progresso, a inovações, né? Então, para eles, discutir, por exemplo, a sexualidade na escola, isso é um absurdo, né? A escola é para formar pessoas conservadoras, a família e tal, as tradições, uau! E que mais? Eles têm uma ilimitada reverência pela tradição, né? A família e tal, tudo isso. Então, esse tipo de pessoa que está, inclusive, na nossa família, às vezes são amigos, amigas, trabalha com a gente, às vezes é gente que está escutando o programa que está passando por isso, saiba que isso pode ser um sintoma. Isso pode ser uma neurose ou até uma psicose. Depende, né? E aí tem que se aprofundar um pouco mais, caso por caso, para entender melhor o que está acontecendo contigo, meu irmão ou minha irmã. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente possa pensar, para que a gente possa não... Eu lembro, por exemplo, eu já fui em igreja, né? Eu fui batizado em igreja evangélica e tal. Eu estudei teologia durante um tempo, eu li a Bíblia não sei quantas vezes inteira, o Novo Testamento talvez mais vezes ainda, né? Então eu conheço um pouco a Bíblia, eu conheço Deus um pouco, eu conheço Jesus Cristo, a história do cristianismo. Então quando eu falo algumas coisas, eu falo sabendo o que eu estou falando, cara. Então quando eu vi, por exemplo, pessoas na igreja falar amém, sem ao menos fazer um questionamento assim, pô, mas não é isso que está escrito aqui. Você está tirando um texto do contexto e eu estou aqui falando amém, dando aleluias e glórias e seguindo e tal, e no fundo eu estou sendo conduzido para o abismo junto com esse cara aí, cara, com esse pastor de ovelha, né? E quem é responsável por isso? É ele? Sim, também. E você tem responsabilidade? Acho que sim também, né? Acho que se você parar para pensar, as suas atitudes, quem toma é você, né? Mesmo se alguém toma por você, você permitiu que tomasse por você. Então, cara, minha cara, meu caro, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: para pensar. Tenha uma visão crítica sobre tudo que você escuta, que você vê,
Isso aqui que eu estou falando, você para pensar, avalia, pensa, repensa, fala, esse cara aí tá... Não, 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 não. Não acredito em nada, porque eu li aqui, tal, 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 vou... Cada um tem uma ideologia para a vida, né? A minha, por exemplo, é de respeito às diferenças, de agregar, de comunidade, espírito de comunidade, né? Eu organizava uma feira de artes no bairro de São Paulo, em Pirituba, ia mais de 80 mil pessoas no evento, aberto ao público, na rua, com música, com show, diversos, teatro, música de todos os tipos. Levamos uma banda de pífanos de Caruaru, Zé Geraldo, RZO, coral coral evangélico de negros da USP com Moisés da Rocha, acho que é esse o nome, a Quatro Vozes, Neto Trindade. Então, porra, colocamos cultura, uma banda de tango em pleno bairro de Pirituba. As pessoas, acho que muitos nunca viram. Eu, por exemplo, nunca tinha visto, vi pela primeira vez. Então, esse é o tipo de mundo que eu acredito, né? Onde as pessoas possam ter mais liberdade, respeitando, obviamente, a liberdade do outro, né? Eu não posso sair de casa pelado porque eu vou ofender as pessoas, né? E ninguém é obrigado a me ver pelado. Então, existe lei e regra para isso. Isso não é democracia. Então, quando você desrespeita a lei e a regra o espaço do outro, isso não é democracia. Isso é uma ofensa, isso é uma agressividade. Então, pensa antes. Você não é massa de manobra. Você tem uma mente, você tem uma cabeça, um cérebro, um coração, um corpo e uma vida que está sendo levada por pessoas. Se você parar para pensar que você pode tomar decisões, você vai ver o quanto isso é libertador. Grande abraço e até um próximo programa. Não desligou? Vai desligar agora.